Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de Filosofia para o segundo ano do ensino médio. E hoje a gente vai falar de um empirista radical, um filósofo espetacular chamado David Hume. Então, vamos conhecê-lo e vamos à aula! Começamos aí trabalhando com um pouquinho da história do David Hume. Ele nasceu em 1711 e foi até 1776. Foi um filósofo iluminista, muito importante e muito conhecido também pelo seu empirismo radical. A gente já falou aí a respeito do empirismo, do que é o empirismo versus o racionalismo. Vou até colocar um cardzinho aí no final do vídeo com a aula do empirismo versus racionalismo, para que, se você tem interesse, venha observar a minha aula. Então, o que o David Hume ele vai falar, entre outras coisas? Que todo o conhecimento que temos vem unicamente de nossas experiências sensíveis. Então, todos os sentidos eles vão gerar experiência conforme você vai passando ao longo da sua vida, e isso aí vai ter a construção do seu conhecimento. Aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, é mediante exclusivamente aos seus sentidos. Mas como assim, professor? Vamos lá, vamos esmiuçar isso daí. A percepção do conhecimento. Toda experiência sensível gera uma impressão. A impressão gera a ideia racional. Então, vamos tentar exemplificar, ou seja, gera uma verdade. Vamos tentar exemplificar isso, tá? Quando nos queimamos, temos a impressão forte da dor, gerando uma ideia da causa da dor, a queimadura. Então, não há necessidade de você fazer isso aí em casa, tá? Pelo amor de Deus, sem essas experiências. Mas vamos só imaginar aqui a coisa. Quando você é muito pequeno, você vai lá arteiramente e vai mexer, digamos assim, no forno quente. Sua mãe está fazendo um bolo, você é muito arteiro ou arteira, vai lá e vai mexer no fogo quente. E ao mexer naquele forno quente ali, digamos que você vai botar a mão no forno e vai se queimar. Essa queimadura vai gerar uma dor muito intensa em você, e isso vai gerar uma impressão. Essa impressão, o que é a ideia da impressão? É como se fosse um carimbo que é colocado lá. E a partir daquele carimbo vai gerar o quê? Uma ideia. Você vai ter a ideia do que é a dor da queimadura. Perceba o seguinte, você não vai ter novamente uma queimadura. Você vai ter, a partir daquela experiência, a ideia da queimadura. Então, basicamente, o que vai acontecer? Depois disso, toda vez que você se aproximar lá do forno e ele estiver mais ou menos quente, o seu cérebro vai processar aquela ideia formada sobre o que é a queimadura e qual é a dor que ele tem. E o que você vai fazer? Você vai se afastar, não é? Basicamente, é isso. E como é que se dá a criação das ideias para o David Hume? E como ele é um empirista muito radical, obviamente ele vai bater de cara com o René Descartes. Então a ideia dele é o seguinte, olha, isso que o Descartes está falando de que a gente nasce com ideias, com a sacada do inatismo, diz o Hume, isso é papo muito furado, isso não tem nada. Ninguém nasce com ideia. É basicamente o que o Francis Bacon falou lá atrás, é a tábula rasa, você nasce aí com papel em branco e você vai imprimindo nesse papel uma série de experiências que te geram o conhecimento. Então são as experiências que nos levam a ideias fortes, como, por exemplo, a matemática. O que é a matemática? As ideias formadas através da sensibilidade, das sensibilidades mais elementares. Você vai perceber a existência de, por exemplo, um celular, tal qual esse que eu estou gravando aqui, e você pega um outro celular. Você vai fazer a ideia da existência ali de 2 celulares, ou seja, do número 2 que você vai abstrair através da sua ideia. É o elemento básico da construção da matemática, a numeração das coisas. A partir da numeração das coisas,
você vai começar a associar elementos também sensíveis aí da matemática, como 2 mais 2 igual a 4, e assim você vai desenvolvendo ideias fortes, como a matemática, através da sensibilidade. É claro que a gente está falando coisas assim extremamente elementares, rudimentares, é só para que você possa construir o conhecimento tal qual o Hume vai propor, beleza? Então tá ali, olha, e certamente isso já deve ter passado para vocês, olha só, um arrepio, um sentimento de arrepio quando você vê ali uma proposição matemática na sua frente, daquelas bem cascudas que você vai fazer o seu pensamento fluir na matemática. Então, siga aí o seu caminho da matemática, tal qual o David Hume vai nos apresentar. A ideia é que, voltando ao nosso exemplo aí do fogo, se aproximarmos do fogo, teremos a ideia da dor da queimadura, mas não a certeza dela. Por que o Hume é um empirista radical? Porque olha só, olha essa ideia aqui da causalidade, tá? Tem tudo a ver com esse exemplo. Não podemos ter certeza que uma causa gera uma consequência. O que existe é a crença na consequência e não a certeza, daí o radicalismo. Professor, não entendi nada, professor. Arruma esse negócio aí porque eu não estou conseguindo entender. Então vem comigo aqui, olha. Vamos usar sempre o exemplo ali da queimadura. Então você lá, quando criança, botou a mão, se queimou, você teve a experiência da dor e foi criado no seu cérebro uma ideia forte que o fogo vai gerar uma queimadura, uma dor muito intensa em você. E essa ideia ela vai ficar lá presa dentro do seu cérebro. Isso quer dizer que toda vez que você se aproximar do fogo, vai vir aquela ideia da queimadura, da dor, e você, obviamente, vai se distanciar. E o que o Hume está querendo dizer? Ele está querendo dizer que o que você tem é a crença que o fogo vai queimar. Você não pode ter a certeza, porque você só vai ter a certeza absoluta que o fogo vai queimar se você botar a sua mão lá e o fogo queimar. Assim, Hume é contrário a Bacon, pois não podemos ter certeza para sairmos do singular para o geral. Ou seja, o Hume também ele vai dizer o seguinte, olha, o método Francis Bacon, método empírico desenvolvido pelo Francis Bacon, não pode ser totalmente certo. Por isso, o Hume é contrário. Por que não é totalmente certo? Porque você não pode sair do singular para o geral. Você não pode fazer uma experiência e perceber que essa experiência foi repetida tantas vezes que ela vai ser assim repetida novamente. Como, professor? Como? Dá uma melhorada nisso daí. Vamos lá. Nos últimos, 300 anos, o Sol nasceu. Então, depois de uma noite, vem o dia e vem o nascer do Sol. Então, nos últimos 300 anos, depois de uma noite, veio o nascer do Sol. E o Sol sempre nasceu. Professor, mas teve um eclipse lá e tudo mais, eclipse solar e tudo mais. Mas tudo bem, pode ter tido eclipse, mas o Sol estava lá. Então, o Sol nasceu todos os dias. Diz o Francis Bacon. Logo, como você tem uma constatação científica que o Sol está nascendo depois da noite, constatação essa muito forte, você saiu do singular e partiu para o geral. Veio nascendo o Sol todos os dias, quer dizer, amanhã o Sol vai nascer. Esse é o Francis Bacon. E o David Hume? O David Hume não. Eu não tenho certeza que o Sol vai nascer amanhã. O que eu tenho é uma crença que ele vai nascer. Crença essa através das experiências passadas. Mas eu só vou ter a certeza que o Sol vai nascer amanhã quando o Sol nascer. Então, quantos mais sentimentos eu vou ter, claro, ele é a essência da experimentação. E quanto mais, seja nos sentidos ou nos sentimentos, quanto mais sentidos e sentimentos eu tiver, maior vai ser a minha razão. Então, há sempre uma busca por mais emoções e tudo mais para que eu desenvolva a minha razão. Só que isso vai ter um limite. E qual vai ser o limite?
Para não sermos escravos das nossas emoções, existe o medo, que contrabalança os sentidos. Então, se eu ficar só na busca desenfreada por várias emoções e tudo mais, isso vai me gerar problemas. Então, o que eu vou fazer? O que naturalmente o meu corpo vai produzir? Os medos, o pavor. Mas olha essas imagens aí, pavorosas. Mas não precisa ficar com medo. Por quê? Porque agora acabou. Obrigado por assistirem essa aula. Até a próxima. Se esse conteúdo foi importante para você, dê o like, se inscreva aí no curso, porque isso é muito importante para continuar desenvolvendo o meu material. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!